São quantos peritos que o Código de Processo Penal exige? As perícias serão, sempre que possível, feitas por 2 peritos. Lembrando que a jurisprudência já anda no sentido de que a assinatura apenas de um perito não causa invalidade do ato. Tá? Especializados no assunto com habilitação técnica. Os quesitos vocês conhecem. Aqui. Prazo para a apresentação do laudo pericial. Artigo 325. A autoridade policial militar ou judiciária, tendo em atenção a natureza do exame, marcará prazo razoável, que poderá ser prorrogado para a apresentação dos laudos. Do laudo será dada vista às partes. Então, é marcado um prazo que não é taxativo, tá? É marcado um prazo razoável, como o próprio CPPM indica. E após essa perícia ser realizada, acontece o quê? O juiz já decide diretamente? Não. Abre-se uma oportunidade para que as partes, o Ministério Público e o acusado, apreciem o resultado dessa perícia. Lembrando de que quem nomeia os peritos em fase processual são as partes, é o juiz. As partes poderão utilizar o quê? Auxiliares, né? Técnicos. Tá? Auxiliares técnicos. Então, do laudo será dada vista às partes, pelo prazo de 3 dias. Então, o prazo aqui é em relação às partes, para que as partes analisem a perícia, para requererem quaisquer esclarecimento dos peritos ou apresentarem quesitos suplementares para esse fim, que o juiz poderá admitir desde que pertinentes e não infringam o 317. Outra pergunta bem comum é se o juiz ele fica vinculado ao resultado da perícia. Essa pergunta existe bastante, tanto em processo penal comum quanto em processo penal militar. O juiz ele fica vinculado ao resultado da perícia. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Princípio da íntima convicção motivada do juiz. A liberdade de apreciação das provas, inclusive da própria perícia. O CPPM adota o modelo em regra de prova tarifada. Alguém sabe o que é prova tarifada? Prova tarifada é aquela prova que ela carrega um nível de pontuação. Confissão do acusado, 5. Perícia, 3. Exame do corpo de delito, 2. E aí é realizado o cálculo e chega-se a um resultado. Mas tanto o CPP quanto o CPPM, ambos não adotam o sistema de prova tarifária ou tarifada. Adotamos uma livre convicção íntima, ali motivada do juiz. Né? Esse 326 aqui, ele diz: o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Princípio da íntima convicção motivada do juiz. E também a liberdade de exercer a jurisdição. Ele não fica adstrito ao laudo, nem no CPP, nem no CPPM. Motivada. Princípio da íntima convicção motivada. Já o artigo 328, ele traz o princípio da obrigatoriedade do exame do corpo de delito. Lá no CPP também existe o princípio da obrigatoriedade do exame do corpo de delito. Só que no Código de Processo Penal Comum temos o exame de corpo de delito geral e o exame do corpo de delito especial. O especial é destinado a vítimas de violência doméstica ou familiar, idosos, crianças ou adolescentes. Eles têm preferência ali no atendimento para realizar o exame do corpo de delito. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Outra pergunta clássica envolvendo a perícia é se a confissão do acusado pode dispensar ou suprir o exame do corpo de delito. Não. Nem no CPP, tampouco no CPPM. Já vi essa questão assim, Rufino? É muito comum, tá? Perguntar isso. Muito comum mesmo. Não errem.
Não é isso, tá? Corpo de delito indireto, não sendo possível o exame do corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal. Aqui. E por fim, o prazo da perícia, que deverá ser marcado de maneira razoável, não se confunde com o prazo da apresentação do laudo. O prazo da perícia, que deverá ser marcado a critério de maneira razoável da autoridade judiciária militar ou da autoridade de polícia judiciária militar, não se confunde com o prazo de apresentação do laudo. Veja, primeiro é marcado um prazo razoável para você realizar a perícia, que é discricionário. Quando você termina a perícia, aí você incide aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal Militar. O laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 45 dias, que o juiz poderá prorrogar, se os peritos demonstrarem a necessidade de maior lapso de tempo. Conseguiram perceber a diferença do prazo para executar a perícia e o prazo para apresentar o laudo? Percebe que são dois momentos distintos. Eu realizo a perícia, depois que eu realizo a perícia, eu tenho outro prazo para apresentar o laudo da perícia, que em regra de quanto tempo? 45 dias. É improrrogável? Não. O juiz pode prorrogar. O prazo da perícia, Rufino, fica a critério da autoridade. Entendeu? Agora o prazo para apresentar um laudo, 45 dias, podendo ser prorrogado. Aí não tem o limite da prorrogação. 157. É. Aí aqui diz, haja vista a dignidade humana do periciado, a apresentação do laudo pericial deve se dar em 45 dias. O erro está aqui. Improrrogável. E perceba que aqui foi evidente, ó. A apresentação do laudo pericial. Não é realizar a perícia, é a apresentação do laudo. Tem que ter cuidado com isso. O laudo da perícia mesmo. 157. 157. 157, parágrafo 1º. Veja aí. É o parágrafo 1º do 57. Veja se tem aí. Isso. Poderá ser para outras perícias também. Vamos lá. Alguém marcaria a letra D? Eu sei que eu pulei a C. Vamos logo para D, que é maior. Em se tratando de coisa apreendida, cabe à autoridade judiciária militar exercer esse juízo de discricionariedade. Vamos ver o que o CPPM dispõe sobre coisa apreendida. Artigo 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz. Essa passagem também existe no CPP, no Código de Processo Penal Comum. Lá no Código de Processo Penal Comum, o delegado de Polícia Civil ou delegado de Polícia Federal também poderá restituir coisa que foi apreendida, desde que quem esteja ali pedindo a restituição tenha como provar, claro, ao delegado que é dono daquilo, ou proprietário ou possuidor, né, que são conceitos distintos para o direito civil.
posse e propriedade. Mas, bem, a coisa apreendida não seja irrestituível na conformidade do artigo anterior, vamos ver o artigo anterior ainda, não interesse mais ao processo. Os delegados, assim como autoridades de polícia judiciária militar, utilizam muito essa 191, a linha B, para negar a restituição. Ó, eu não vou restituir o telefone celular que foi apreendido agora do Tenente X, porque esse telefone celular tem ainda caráter de servir à instrução futuramente do processo ou até a própria investigação policial militar. Então, nego a restituição. Ah, mas eu sou o dono. Sim, mas a coisa apreendida continuará apreendida porque ela interessa ao processo ou interessa à investigação. Tá? Então, aqui não interessa mais ao processo. E não existe dúvida quanto ao direito do reclamante. Se houver dúvida, por exemplo, ó, eu sou o dono desse telefone celular e desse carro que foi apreendido. Sim, cadê o documento do carro? Cadê a nota fiscal do telefone? Eita, não tenho a nota fiscal, certo, mas o telefone tem senha. Qual a senha do telefone, então? Tem fotos sua nesse aparelho celular ou não? Então, caso exista dúvida, essa dúvida ela deverá ser solucionada. E quem soluciona essa dúvida? Se duvidoso o direito do reclamante, somente em juízo poderá ser decidido. Então, quem diz se você é dono ou não de algo, agora não cabe mais à autoridade de polícia judiciária militar exercer essa discricionariedade. E sim o juízo. Autuando-se o pedido em apartado e assinando-se o prazo de 5 dias também para a prova final, fim do qual o juiz decidirá, cabendo decisão de recurso para o STM. Se for a nível federal, né? Se for a nível estadual, é recurso ao TJ. O que diz a D, então, em se tratando de coisa apreendida com um terceiro de boa-fé e pedida por ele, pelo acusado ou pelo lesado, havendo dúvida sobre a sua propriedade, a autoridade judiciária militar exercerá juízo de discricionariedade ao nomear depositório idôneo para a guarda de tal coisa. É um juízo de discricionariedade ou questão puxada, ó. Ou é esse o 92 aqui? Se duvidoso o direito do reclamante, somente em juízo poderá ser decidido, autuando-se o pedido em apartado e assinando-se o prazo de 5 dias para a prova, fim do qual decidirá, cabendo a decisão de recurso para o STM. Se a autoridade judiciária militar entender que a matéria é de alta indagação, remeterá o reclamante para o juízo civil, continuando as coisas apreendidas até que se resolva a controvérsia. Continua igual ao processo penal comum. Aqui. Oi. Até onde vimos, sim. Não, a discussão da propriedade sobre o bem apreendido pode surgir tanto em fase de inquérito policial militar, quanto em fase judicial. Só que, se você não tiver como provar em sede de inquisa castrense, será necessário aguardar a fase judicial. Se na fase judicial você ainda assim não conseguir provar, o juízo militar irá decidir. Se a questão ainda assim não ficar evidente sobre quem é o proprietário ou possuidor da coisa, será necessário remeter o deslocamento de competência em relação a isso em um processo apartado ao juízo civil. Para deixar a coisa guardada, tipo o próprio juiz guardando, assim, é mais ou menos isso. Entendi. Ó, o juiz ele não guarda.
para permanecer com a coisa. Entendi. Vamos ver isso justamente agora nesse parágrafo segundo. Aqui, ó. A autoridade judiciária militar poderá, se assim julgar conveniente, não necessariamente, mas se julgar conveniente, nomear depositário idôneo para a guarda da coisa, até que se resolva a controvérsia, tá? Esse depositário idôneo pode ser um terceiro que tenha vínculo ali com a relação processual, ele fica responsável por manter aquele bem, ou diante da inexistência, ficará realmente na sala ali de apreensões, etc. Tá? Como você disse. Então, a autoridade de polícia judiciária militar poderá, se assim julgar conveniente, nomear depositário idôneo para a guarda da coisa até que se resolva a controvérsia. Mas isso em qual hipótese? Na hipótese da persistência de dúvida. Se persistir dúvida quanto à propriedade da coisa, os reclamantes serão remetidos para o juízo civil, onde se decidirá aquela dúvida, com efeito sobre a restituição no juízo militar. Então, aqui é interessante que a decisão do juízo civil vincula o juízo militar, salvo se motivo superveniente não tornar a coisa irrestituível. Enquanto isso, a coisa fica onde? O juiz nomeia um depositário. É aquela pessoa que ficará responsável por cuidar da coisa apreendida, do carro, do armamento, enfim. Do imóvel não, né? Porque o imóvel ele é fixo, mas das coisas móveis. E aí, marcariam qual? Em se tratando de coisa apreendida com terceiro de boa-fé e pedida por ele, pelo acusado ou por lesado, havendo dúvidas sobre a sua propriedade, a autoridade judiciária militar exercerá juízo de discricionariedade ao nomear depositário idôneo para guardar tal coisa. Vamos olhar aí agora. A perícia para verificação de insanidade mental do acusado. Isso envolve o encarregado também, vocês. Deixa eu abrir aqui a insanidade. Primeira observação sobre a insanidade. Que a autoridade de polícia judiciária militar ela poderá representar a autoridade judiciária dos militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. Muitas questões perguntam, essa linha D daqui, se a autoridade de polícia judiciária militar também poderá representar pela insanidade mental do indiciado, e sim, pode. O incidente de insanidade mental mental do acusado começa a ser disciplinado no artigo 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido à perícia médica. E quem ordena essa perícia da insanidade mental? A perícia pode ser ordenada pelo juiz de ofício ou a requerimento do MP. E aí começa o bloco. Do defensor, curador ou do cônjuge agora. Ordenação da perícia. Ascendente, descendente ou irmão do acusado em qualquer fase do processo. O cônjuge entra no processo, mas não entra em fase de inquisa, que aí depende da autoridade de polícia judiciária militar. Como? Não, quem faz o requerimento é a autoridade de polícia judiciária militar, em fase de inquérito. Isso. Que é justamente, ó, na fase do inquérito. A perícia poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar, por iniciativa do seu encarregado, ou em atenção a requerimento de qualquer pessoas referidas no parágrafo anterior. Deixa eu voltar, Eves. Deixa eu achar a palavra apenas aqui. Aqui.
Essa letra E aqui, o erro está aqui, ó, apenas. A perícia para a verificação de sanidade mental do acusado será realizada apenas em fase processual? Não. É em fase inquisitorial e em fase processual. Até porque, se alguém é inimputável por doença mental, etc., é necessário que isso conste no relatório do inquérito policial militar, que o CPPM chama de minucioso relatório. E aí, marcariam qual? Depois disso tudo. Oi. De... Perdão. Deixa eu falar da C. A revista depende de mandado, quando determinada no curso de busca domiciliar. Revista não se confunde com busca. A busca é o fato de você adentrar no imóvel. A revista é a pessoa que está no imóvel. Assim como não depende de mandado, a revista ali na rua, no logradouro público. Né? Sim, prisão em flagrante. De repente você ingressou no domicílio para apreender um computador. E de repente a pessoa está com a arma na cintura. E você revista prisão em flagrante ali. Então a revista depende de mandado quando determinado no curso da busca domiciliar. Não. Todo mundo foi de D, então? D. Pesada essa questão aí. Vamos mais uma. Eita, peraí que eu mudei o arquivo aqui. Deixa eu selecionar mais um aqui, a saideira. Questão 81. Dê uma olhada na 81. 81. Exatamente. 79. 81, isso mesmo. Agora, assim, de todas as questões que vocês fizeram, a 79 foi letra D. De todas as questões que vocês fizeram, a que eu achei mais difícil foi a 79. Foi essa penúltima agora, né? Não, sim, mas essa foi pior. Essa, 70, essa foi pior agora, chefe. A gente passou uns 30 minutos nessa 79 agora. Eu acho difícil. Bem, se vier, vocês estão preparados, mas eu acho difícil a prova daqui de Pernambuco chegar nesse nível de Rondônia. Tá? É 81 agora. A 81 fala sobre menagem, liberdade provisória e que é a correta. Eu nem sei quantas questões foram ao todo nessa prova, processo penal militar. Foram 10, né? Deixa eu ver aqui.
Quem quiser fazer em casa 82, faça em casa também, viu? 82 é boa, eu já estou vendo aqui. 82 e 85. Vamos lá. Sobretudo 85. A 85 eu acho possível de ser cobrado assim. No que concerne à prisão, a amenagem e a liberdade provisória, assinale a opção correta. Letra A. Nos casos de crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não exceda 4 anos, o juiz poderá conceder menagem, devendo o parquet se manifestar no prazo de 5 dias sobre a concessão de tal medida. Segundo o entendimento do STM, a menagem é espécie de prisão cautelar e, salvo quando concedida em residência ou cidade, deve ser computada na pena definitiva. No caso do crime de ingresso clandestino, aplicar-se-á a liberdade provisória ao acusado, caso a pena mínima combinada não seja superior a 2 anos. Alguém marcaria a letra C? Alguém? A menagem só será cabível ao insubmisso por força de decisão judicial ou é independentemente de decisão judicial. Então vocês cortaram a C, né? Cortaram a D também. Deixa eu baixar para ver a E. A periculosidade do acusado não é fundamento para a decretação da prisão preventiva. É? Vocês lembram do... Isso, mas vocês lembram de outros fundamentos? E a aplicação da lei penal, né? A aplicação da lei penal militar. Tá? E aí, marcariam o quê? B de bola, né? Segundo o entendimento do STM, a menagem é espécie de prisão cautelar para o STM, sim, exceto salvo quando concedida em residência. Para o STM não é prisão cautelar, mas para o STF é, porque é prisão domiciliar, ou cidade. Deve ser computada na pena definitiva, a letra B mesmo. Sim, quem ainda tiver tempo, faça hoje a 82 e 85. A 85 é mais importante que a 82. Oi, deixa eu subir para ver. Nos casos de crimes cuja pena máxima privativa de liberdade, beleza, deixa eu mostrar aqui a vocês para não ficar apenas verbal. Ó, 263. A menagem poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cujo máximo da pena privativa de liberdade não exceda a 4 anos, tendo-se, porém, em atenção à natureza do crime e os antecedentes do acusado. Deixa eu ver o que está dizendo a letra A aqui. Nos casos de crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não exceda 4 anos, o juiz poderá conceder menagem, devendo o parquet se manifestar no prazo de 5 dias. Deixa eu baixar aqui para a gente poder enxergar. É o parágrafo primeiro. 3 dias. Rapaz, a prova de Rondônia foi puxada. Mas também o salário é muito alto, né? O salário é muito alto lá. Gostasse mais dessa, Rufina? Foi?